vídeo de hoje eu vou fazer uma apresentação de um caso real de hipertensão intracraniana idiopática que eu realizei recentemente. O público-alvo dessa apresentação são pacientes que serão submetidas a um tratamento igual a esse ou similar e também qualquer profissional da área de saúde que tenha curiosidade e interesse em aprender mais a respeito da neurocirurgia, da neuroradiologia intervencionista e das doenças cerebrovasculares. Meu nome é Luiz Penzo e eu te convido a pensar comigo. Pensa com Penzo. A primeira coisa que precisamos compreender para a indicação do tratamento da hipertensão intracraniana idiopática é que 80% dos pacientes melhoram com medidas clínicas, dieta, exercício e medicações, porém, 20% dos pacientes, mesmo com essas medidas instituídas ou refratários à medicação, não melhoram. E nesses 20% é que vão se beneficiar do tratamento endovascular caso houver a estenose de seio. O que seria uma estenose de seio? Nessa imagem nós podemos observar exatamente isso. Em vermelho foi destacado a presença de uma estenose no seio sigmoide, ampliado na imagem, conforme você pode ver em destaque, a estenose do seio sigmoide. Geralmente é justamente nessa região que nós observamos as estenoses nos casos dos pacientes com hipertensão intracraniana idiopática. E o que consiste o tratamento? Unicamente e exclusivamente no implante de um stent para restaurar o fluxo adequado, melhorando assim a circulação venosa e reduzindo também a pressão intracraniana, como você pode observar nessa imagem. É exatamente isso que nós vamos ver ao longo dos próximos slides. Como começa o procedimento? Como qualquer outro procedimento endovascular, através de uma punção, no caso na artéria femoral, e através da artéria femoral nós navegamos um catéter até o pescoço para as aquisições de imagem. Nessa imagem nós podemos observar a injeção de contraste pela carótida interna direita, opacificando a artéria cerebral média e cerebral anterior direita do paciente. Essa imagem é interessante para compreendermos que, como na arteriografia nós vemos em espelho, tudo que está à nossa esquerda representa a direita do paciente e tudo que está à nossa direita representa a esquerda do paciente. Tempo arterial sem alterações, tempo parenquimatoso sem alterações e o tempo venoso. Nós podemos observar duas coisas diferentes. A primeira coisa que deve ser ressaltada, que nós podemos observar na seta, é a presença de uma estenose na região, no caso do seio sigmoide transverso do lado esquerdo, porque está à nossa direita, e a ausência de opacificação do seio transverso sigmoide do lado contralateral, no caso direito do paciente. Então esse paciente, além da estenose, possui uma ausência ou uma hipoplasia do seio transverso sigmoide do lado direito, aumentando ainda mais a indicação do tratamento endovascular. Aqui nessa imagem em oblíquo anterior direito, nós podemos observar o tempo arterial sem alterações, o tempo parenquimatoso sem alterações e o tempo venoso agora ressaltando ainda mais a estenose do seio sigmoide, que nós podemos observar com a imagem da seta. Por fim, nós mudamos o catéter de lado, agora na carótida interna esquerda, numa imagem em perfil, como se nós estivéssemos olhando a cabeça do paciente de lado. Tempo arterial sem alterações, tempo parenquimatoso sem alterações e o tempo venoso. Nós podemos observar nessa região aqui uma estenose significativa. Lembre-se que nós estamos na artéria. Agora o próximo passo é fazer uma punção venosa e subir os nossos catéteres que irão realizar a liberação do stent nessa região, conforme nós podemos observar nessa imagem.
já puncionado o paciente e já posicionado o catéter no local adequado para a liberação do stent. O stent deve ficar exatamente nessa posição que vocês estão observando, onde a estenose é mais significativa. Nessas imagens, à esquerda, nós podemos observar uma imagem em perfil, com osso e sem osso. E à direita nós podemos observar a imagem anteroposterior, com osso e sem osso. Observe que interessante que ambas as imagens demonstram a estenose significativa que essa paciente demonstrava. Aqui, uma imagem ampliada, eu vou ressaltar em preto o catéter e em azul os seios. Observe que nessa região o seio é tão afilado, estenosado, que ele passa a apresentar exatamente o diâmetro do catéter, de tão fino que ele é. E o próximo passo se constitui na liberação do stent, que nós vamos fazer agora. Liberando o stent, vocês podem observar essa imagem, a continuação da liberação do stent, já liberado por aproximadamente 50%, e aqui completamente liberado. É muito interessante essa imagem porque nós podemos observar a distância entre uma ponta do stent até a outra, o diâmetro dele, já melhorou significativamente o diâmetro do seio. Mas ainda assim, ressaltando aqui a imagem verde, nós podemos observar que ele ainda possui um grau de afilamento, algum grau de estenose. Para isso, para melhorar esse tratamento, é posicionado um catéter balão e realizada a angioplastia, então é um balonamento dessa região que ainda está um pouco estenótica, para dessa forma proporcionar essa imagem que vocês estão vendo, com a completa e total restituição do tamanho adequado do seio sigmoide do paciente, permitindo uma drenagem venosa adequada, reduzindo assim a pressão intracraniana. A título de curiosidade, você pode observar nessa imagem o pré, isto é, antes do tratamento, a presença do catéter, quase não passava sangue venoso nessa região, e agora fazendo uma interposição da imagem pós o tratamento, demonstrando uma melhora completa no diâmetro deste vaso, desse seio venoso, restituindo assim a capacidade funcional do vaso. Muito obrigado por assistir esse vídeo de tratamento de hipertensão intracraniana idiopática. Agora eu lhe convido a acessar o meu site luispenzo.com.br para saber muito mais sobre essa doença e outras patologias. E também meu Instagram, @Dr. Luiz Penzo. Lá, além de vídeos educativos, você também tem acesso à rotina do meu dia a dia. Muito obrigado e até a próxima.